Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Depois de uma tarde exausta num hospital em pleno sábado de carnaval, quando a cidade pulsava em festa, mas também em perigo, 3 mulheres escolheram não se separar. Em uma São Paulo ainda em construção, tomada por poeira, andaimes e sonhos migrantes, a noite não era promessa, era risco. E juntas, elas resistiam. Entre elas, Maria Lúcia carregava nos olhos a secura do sertão. Conhecia de perto a fome, a dureza da terra rachada e a injustiça dos coronéis que negavam até a água. Trazia no corpo e na memória as marcas de quem já lutou demais para simplesmente sobreviver. Ao seu lado, Neuza e Sueli dividiam não apenas quartos apertados em pensões decadentes da Boca do Lixo, entre a Rua Timbiras e a Rua Aurora, mas também o peso de uma vida à margem, onde cada noite era uma aposta. Foi numa dessas noites que o destino pareceu hesitar. Um cliente habitual de Neuza, o Sr. Luiz Antônio, a convidou para um encontro. Tudo seguia como de costume, até não seguir mais. Ao entrarem no quarto, ele desmoronou. Chorou como quem carrega anos de silêncio. Entre soluços, revelou sua história. Viúvo desde o parto que levou esposa e filho, condenado a uma solidão disciplinada, quase ritual. Dono de um pequeno terreno na Barra Funda, onde erguera 3 casas simples para alugar, vivia de rendas e de ausência. Mas, naquela noite, ele fez um pedido inesperado. Não queria o corpo de Neuza. Queria sua presença. Companhia, conversa. Um fio de vida que rompesse o isolamento. Ofereceu-lhe não dinheiro fácil, mas confiança. Algo raro, quase esquecido naquele mundo. Neuza, com a lucidez de quem aprendeu a nunca caminhar sozinha, fez uma proposta. Que suas 2 amigas pudessem também alugar uma das casas no quintal. Um pequeno refúgio, talvez. Uma chance. Luiz Antônio prometeu resposta na semana seguinte. Quando Neuza contou tudo, o silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de consciência. O perigo já não era hipótese. Maria Lúcia relembrou, ainda com o corpo tenso, a noite em que quase foi morta por 3 homens drogados, e só sobreviveu porque lutou, porque resistiu, porque se recusou a ser vítima. Sueli, com voz firme, confirmou. A noite estava cada vez mais cruel, mais imprevisível, mais desumana. Ali, entre medo e esperança, nasceu uma decisão silenciosa. A proposta de Luiz Antônio não era apenas um convite, era uma travessia possível. Um gesto de socorro mútuo, uma fresta de dignidade. As 3 sabiam, o tempo não perdoa. A juventude exigida e explorada naquela vida era passageira, e o futuro, se não fosse agarrado agora, talvez nunca viesse. Maria Lúcia seguia sustentando parentes distantes. Neuza carregava o luto do pai e a angústia pela mãe dele, protegida por um tio de intenções turvas. Cada uma tinha suas urgências, suas dores, seus motivos para querer sair e permanecer viva. E assim, entre o ruído das ruas e o cansaço dos dias, restou a espera. Na Rua dos Timbiras, Neuza aguardava, não apenas por um homem, mas por uma resposta que poderia redesenhar o destino das 3.
Na boca do lixo, a vida não era vivida, era enfrentada. As mulheres habitavam pensões que mal mereciam esse nome, muquifos abafados, quartos exíguos onde o descanso era um luxo raro. Entre a Rua dos Timbiras e a Rua Aurora, o cenário era sempre o mesmo. Paredes gastas, portas frágeis e um silêncio pesado antes da noite começar. Porque era à noite que tudo acontecia, e era à noite que o perigo despertava. O trabalho não oferecia escolha, apenas risco. Cada cliente era uma incógnita. Poderia ser apenas mais um homem em busca de alívio passageiro ou alguém carregando violência nos olhos e nas mãos. Não havia garantias, não havia proteção, apenas coragem e instinto. A ameaça não era abstrata, era concreta, próxima, diária. Histórias de agressões e tentativas de assassinato circulavam como avisos silenciosos. Sobreviver, muitas vezes, exigia reagir, lutar com o próprio corpo, resistir com as próprias forças. E, como se não bastasse, o ambiente ao redor fervia em tensão. Rivalidades com outros grupos, como os travestis da região, por vezes explodiam em confrontos físicos, tornando as ruas ainda mais hostis. Mas por trás dessa dureza havia histórias que começavam longe dali. Muitas dessas mulheres vinham do Nordeste, expulsas pela seca, pela fome, pela ausência de oportunidades. Chegavam a uma São Paulo em expansão, um imenso canteiro de obras, carregando na bagagem pouco mais que esperança. Trabalhar na noite não era escolha, era urgência, era sobrevivência. Era muitas vezes o único caminho para sustentar a si mesmas e também aqueles que ficaram para trás. Como Maria Lúcia, que sustentava parentes na Paraíba com o fruto de noites duras e perigosas. Todas sabiam, com uma lucidez quase cruel, que seu sustento estava ancorado na juventude e na aparência. Recursos frágeis, passageiros, consumidos rapidamente pela própria vida que levavam. A noite cobrava caro, o tempo corria mais rápido ali. E talvez por isso, entre o medo e o cansaço, nascesse algo raro, a solidariedade. O socorro mútuo deixava de ser gesto e se tornava necessidade. E no meio de tanta incerteza, resistia um sonho, simples, quase ingênuo, mas poderoso, o de uma vida diferente. Uma vida honesta, uma vida onde o dia não fosse apenas espera pela noite. Um sonho que, mesmo ferido, ainda se recusava a morrer. Maria Lúcia nasceu onde a terra estala sob o sol. Como se não bastasse a seca, havia o poder dos coronéis, que interditavam até a água, transformando a abundância em privilégio proibido. Foi dessa paisagem de escassez que ela partiu. Como tantos outros, seguiu para São Paulo, não por sonho, mas por necessidade. Encontrou uma cidade em expansão, um imenso canteiro de obras que engolia migrantes e devolvia sobreviventes. E ali, no coração áspero da boca do lixo, Maria Lúcia reinventou a própria existência. Passou a viver na Rua Aurora, em uma pensão precária onde o descanso nunca era completo e a noite nunca era segura. Foi na noite que encontrou sustento e também risco, porque ali cada escolha era limitada, cada encontro incerto. Mas havia algo que a diferenciava. Maria Lúcia não lutava apenas por si. Sua resistência não era só sobrevivência, era responsabilidade, era laço, era amor traduzido em sacrifício. Sua beleza chamava atenção. Olhos claros, pele clara, cabelos negros e lisos, um contraste que intrigava e seduzia. O corpo esbelto, quase frágil, carregava a marca silenciosa da fome antiga. Mesmo alimentando-se melhor na cidade, havia nela algo que o sertão não soltava, como se o passado ainda habitasse sua carne. E talvez por isso sua força surpreendesse. Recentemente a noite quase lhe custou a vida. 3 jovens, embriagados pela droga e pela violência, a levaram à força. O que poderia ter sido o fim tornou-se prova de resistência. Maria Lúcia não cedeu, lutou, reagiu com o próprio corpo, com a coragem que só quem já sobreviveu ao impossível conhece. Entre socos e chutes, dominou os agressores e fugiu. Voltou viva, voltou inteira, mas voltou diferente. Hoje, ao lado das amigas, carrega não apenas o cansaço, mas a lucidez. Sabe que o tempo corre contra ela, que a juventude, moeda exigida por aquela vida, é passageira, que o corpo, hoje sustento, amanhã pode ser esquecido. E é por isso que a proposta de Luiz Antônio não soa como acaso, soa como travessia, uma chance de romper o ciclo, de transformar sobrevivência em vida, de trocar o medo constante por um abrigo possível. Para Maria Lúcia não é apenas uma oportunidade, é um sopro de esperança, um gesto de socorro mútuo.
Talvez pela primeira vez o futuro não seja apenas uma continuação da luta, mas a possibilidade de recomeçar. Maria Lúcia não temia apenas o presente, temia, sobretudo, o amanhã. Havia nela uma lucidez dura, quase implacável. Sabia que seu sustento repousava sobre algo frágil e passageiro, a própria juventude. O corpo que hoje atraía olhares, em poucos anos deixaria de ser moeda. A noite, impiedosa, cobrava seu preço em silêncio. E ela calculava com precisão dolorosa que em menos de 5 anos, talvez já não despertasse interesse algum. Seria esquecida, não por falta de vida, mas por excesso de desgaste. Mas o tempo não era o único inimigo. A violência rondava como sombra constante. Era um aviso permanente de que cada noite poderia ser a última. E havia também a ausência de escolha. Na boca do lixo, não se escolhiam clientes, aceitavam-se riscos. Cada encontro era um salto no escuro, uma aposta contra o perigo. Homens chegavam com rostos comuns e intenções ocultas. E muitas vezes o preço da ingenuidade era alto demais. Como se não bastasse, Maria Lúcia carregava o peso de outros destinos além do seu. Havia quem dependesse dela, vidas sustentadas por seu esforço, por suas noites, por sua resistência. O fracasso não era uma opção individual, era uma queda que arrastaria outros junto. Por tudo isso, a proposta de Luiz Antônio não lhe parecia apenas uma alternativa, parecia urgência, um gesto de socorro mútuo, uma fresta de dignidade, antes que o tempo lhe fechasse todas as portas. Para Maria Lúcia, aceitar aquela possibilidade era mais do que mudar de vida, era salvar o futuro enquanto ainda havia tempo. Mas o perigo ali não vinha de um único lado. As ruas da boca do lixo fervilhavam em tensões constantes, e entre elas crescia uma rivalidade áspera, marcada pela desconfiança e pela disputa de espaço. A presença cada vez maior de travestis na região não passava despercebida, e o convívio, longe de ser pacífico, era atravessado por hostilidade. Não era apenas antipatia, era confronto. Neuza carregava no corpo a prova disso. Já havia sido agredida, surpreendida pela violência em um ambiente onde qualquer descuido podia custar caro, mas como tantas vezes naquela vida, reagiu. Com um golpe preciso, atingiu o agressor e conseguiu se defender. Não por bravura gratuita, mas por necessidade, porque ali sobreviver era também saber lutar. Esses episódios não eram exceção. Eram sinais de um ambiente cada vez mais tenso, mais competitivo, mais perigoso. A noite, que já exigia coragem, tornava-se ainda mais hostil. E no meio desse cenário, cada mulher sabia. Não bastava enfrentar o mundo. Era preciso resistir a ele. Todos os dias. Tem noites que parecem não ter fim. E a gente aprende dentro delas a sobreviver. Do chão rachado eu vi, trazendo fome no olhar, mas nem por isso desisti dos meus ideais conquistar. Eu não desisti, pois tem gente que precisa de mim. Eu aprendi a me calar depois que perdi meu pai. Por dentro sozinha a chorar pela dor que não se
promete tudo, aumente. Se há luz na escuridão e mesmo assim com medo, não soltem suas mãos em busca dos seus desejos. Eu já vi a morte de perto. Ela tinha 3 rostos e meu anjo me guardou. Uns vieram me buscar. Aqui estou porque lutei para a alma não entregar. E meu corpo, aqueles 3. Aqui a gente não escolhe, a gente vive como pode, todos os dias. Cada rosto é mais um risco, porém algo aconteceu. Entre sinais e sorrisos, a esperança renasceu. No final há sempre luz quando bate um coração, na força que nos